Fala aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Bom, eu tinha prometido na última aula que a gente falaria um pouquinho mais sobre executável PE, né? E assim será. Vou continuar com aquele exemplo que a gente trabalhou, que foi esse crackme aqui.exe. A gente no final, né, em algum momento desse curso, vai resolver, inclusive, esse crackme, né, que ele é um desafio. Não sei se vocês perceberam, mas ele é um... Você vem aqui em registrar, tá vendo? Ele tem um desafio aqui, uma coisa para ser quebrada, né? Mas a gente vai falar isso depois eu vou até fornecer o link dele. Ele está público na internet, mas também vou fornecer o link dele para download. Bom, sem mais delongas, eu vou voltar aqui para o DAI com esse programa, né, para a gente olhar. Eu estou aqui em outra VM, tá? Por isso vai mudar aqui os endereços e tudo. Mas eu fiquei de falar um pouquinho mais sobre o entry point, né, sobre as sessões e sobre o endereçamento em geral, né? Então vou começar. Acontece o seguinte, ó, de novo falando do cabeçalho PE, né, o executável PE ele começa com esse cabeçalho do DOS, né, como eu falei na aula anterior. Então tá vendo, o primeiro campo dele, né, o valor é 5A, 4D, que é, se a gente abrir esse cara no editor Exa, por exemplo, vou pedir aqui para abrir o crackme, são exatamente esses primeiros bytes aqui do arquivo. Os primeiros bytes aqui, 4D, 5A. Né? E assim vai, sucessivamente. Né? Depois tem mais 2 bytes aqui, ó, 00 e 50. E aí está aqui, né, em Little India, né, porque é o número inteiro, então esses bytes ficam numa ordem reversa de bytes. Né? Então o que seria 0050, na realidade fica 5000, porque é um inteiro de 2 bytes, ou 16 bits. Certo? Aqui, mesma coisa, 0002, a gente vai ver aqui no arquivo mesmo, 0200. E assim vai, assim a gente vai seguindo todos os valores, né, de todos os campos. O último campo dele, né, é um campo de 4 bytes, tá vendo? Que aqui tem 4 bytes, né, 32 bits, né? Que no caso desse binário aqui, né, o valor é 100, né, em hexa, né? Tudo em hexa, né, que a gente vai falando aqui. Né? O último campo, né, esse valor 100 em hexa. O campo está aqui, ó. Esse é o último campo do cabeçalho DOS. Né? Então é 00, 00, 01, 00, né, lendo ele de trás para frente. No caso aqui, o Hex Workshop até, ele já diz aqui, se esse for um valor de 32 bits, né, aqui, ó, que valor que ele seria. Então ele tá dando aqui em decimal, né, que é o 100 em hexa, é o decimal aqui, 256. Né. Então esse campo aqui, né, ele fica na posição 3C, né, tá vendo aqui a posição, né, onde ele começa, ele até fala aqui, ó, 3C. Né. Se eu botar aqui o cursor, você vê que vai falar aqui embaixo também, ó. Já está aqui, né, 3C, porque está lá selecionado, mas ó, tá vendo? Ele fica aqui no 3C. E esse campo aqui, ele diz onde é que está aquela assinatura PE. Então, se a gente for nesse offset, eu posso dar um Ctrl G aqui, vou pedir para ir em hexa no offset 100, a partir do início do arquivo, né, eu chego na assinatura PE. Né, só repassando um pouquinho da aula passada, tá? Não vou entrar mais em detalhes porque a gente já falou sobre isso. Eu vou voltar aqui para o DAI, com esse carinha, cliquei aqui no PE, DOS Header, então é esse campinho aqui. Né? Chegando lá na assinatura PE, né, a gente tem esse file header, né, que tem lá 14C e tal, que é o... Aí cada campo significa uma coisa. Né? Esse aqui, a assinatura PE são esses 4 bytes aqui. E aqui começa o primeiro campo desse cabeçalho, cabeçalho do arquivo, às vezes também chamado de cabeçalho COF. Né? Esse primeiro campo, que é o 14C, lembrando, né, Little India, ele tem 2 bytes, então é 01, 4C. 0 à esquerda, vale nada, fica 14C. O 14C significa, ó, o machine, né, a máquina que ele vai rodar. Se eu até tirar aqui o read only, poderia escolher para mudar, para ele rodar, por exemplo, na arquitetura alpha, aí ele viraria um 84. Né?
Os mais comuns você vai encontrar, claro, são o 14C, né, que é o I386 mesmo, né, e o MD64, que é 8664. Né? Não vou mudar aqui, claro, porque esse binário não está preparado para isso. Não adianta mudar só isso aqui e achar que o binário vai rodar em 64 bits, né, com um binário de 64 bits, não é assim que funciona. Só estou mostrando isso daqui, né, para a gente ver os campos em si. Né? Só para chegar, né, no assunto que é o assunto de hoje. Beleza? Então tem assim, 14C, número de sessões, esse já é um assunto que a gente vai trabalhar. Né? Número de sessões desse binário aqui são 6. Né? Time, date, stamp, a data que o binário foi compilado. Também se eu clicar aqui e tirar o read only, eu vejo essa data com facilidade. Né? E assim vai. Beleza. Quando esse cabeçalho acaba, né, depois de todos esses campos, né, entra um outro cabeçalho, né, que é esse chamado de opcional. Né? Na verdade, para executáveis, né, ele é obrigatório, para executáveis PE, EXE e tal, arquivos executáveis mesmo, é que ele é opcional se a gente trabalhar no contexto de arquivo de objeto, mas no caso para executável ele vai estar sempre presente. Onde ele tem de novo um magic, um outro campo que também define que ele vai ser, onde ele vai rodar, 64, 32 e tudo mais. E tem um campo aqui importante, aliás, tem vários, né, mas alguns aqui que a gente vai trabalhar hoje. Né. Um é esse aqui, o endereço do entry point, que é teoricamente, como eu falei, se não houver nenhum trick, nenhum problema, onde esse binário vai começar a executar, né, onde está a primeira execução. E o outro é esse image base aqui, né, que é também um padrãozinho assim, para binários de 32 bits em Windows, né, de ser esse 400.000. Quando eu falo 400.000, de novo, estou falando em hexa. Mas aí é o seguinte, ó, antes de falar disso, exatamente vamos entrar aqui de novo nas sessões, né, e vamos dar uma olhadinha. O que são essas sessões, né, do binário? Imagina o seguinte, o binário como um todo, né, se ele fosse, né, tipo assim, uma cômoda, né, as sessões seriam as gavetas. Né? Então, em cada gaveta é colocado um tipo de dados diferentes. Olhando o binário por dentro, no editor Hexa, né, você não vê o início dela, mas está aqui. Né, simplesmente em algum momento do cabeçalho, e a gente tem lá os cabeçalhos de sessões, que é aquele que eu estava olhando agora no DAI, que é isso aqui. Esses são chamados cabeçalhos das sessões. Eles têm campos para cada uma. Vendo o endereço aqui virtual, tamanho, offset, blá, 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 blá. Cada uma tem uns campos. Né? Essa entropia aqui é o DAI que calcula. No binário mesmo está daqui, da flags para trás. Né? Entropia e paqueado ou não é uma adição aqui do DAI. Né? Então esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos aqui, sobre sessões, onde o primeiro é o nome, estão aqui no binário. Né? E é até fácil de reconhecer por causa do nome. Está vendo esse nome code? Você vai encontrar ele no binário aqui em algum momento. Né? Quando a gente vai descendo, o cabeçalho de sessão está antes do início dela, né? Antes do início delas, de todas elas. Assim que acaba os cabeçalhos do binário em si, ó, aqui está vendo? Ó, já tem aqui, ó, code. Né? Esse é o nome daquela sessão. Né? Depois, né, de code, né, tem lá endereço. Né? Então tem uma outra, aqui tem, ó, que o nome ele tem aqui já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nome vai até aqui. Né? São 8 bytes reservados para o nome. Mesmo que o binário não use 8. No caso aqui ele só usa 1, 2, 3, 4 para chamar a seção de code. Mas são 8 bytes reservados para o nome. Né? Depois tem um outro campo aqui, que é o endereço dela, né? Que está em 1000. Né? E assim vai. Então, logo depois, né, já tem o da próxima sessão, antes de vir o conteúdo dela. É como se fosse um índice, tá vendo? Aqui é da sessão data. Então, esse é o cabeçalho de sessões, que tem as informações sobre as sessões, digamos assim, as informações sobre a gaveta dessa cômoda, né, admitindo que o executável PE é como se fosse uma cômoda, com várias gavetinhas, e cada uma delas tem uma função. Não é necessário que exista, sei lá, uma função, uma sessão, 2 sessões ou 10.
Isso depende na hora do linker, né? Como você compila e link edita de uma vez só e tal. E o compilador que escolhe isso, a suíte de compilação que escolhe como é que vai fazer isso. Mas normalmente, se a gente ler a documentação do executável PE, a gente vai ver que tem lá a ideia, né, é que se use uma seção, uma ou mais, né, mas em geral uma, para código, né, então numa seção você vai colocar as instruções assembly, código, isso o compilador faz, né, para você, quando você está programando em C, por exemplo, você nem vê isso acontecer. E uma seção para dados, né, então uma seção onde vão ser colocados os dados do programa, tipo assim, sei lá, strings, né, coisas que são dados, não são código. Né. Isso, eu estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, você está escrevendo aqui sei lá, vou criar aqui um programinha qualquer, né, em C, né, você está aqui fazendo uma coisinha assim, include, aliás, vou começar mais rápido, só para a gente não perder muito tempo. Por exemplo, aqui, ó, printf, a igual a 1, sei lá, int, né, int a igual a 1, aí você tem i a maior que 4, né, então, printf, um s aqui. E esse S é uma string que foi declarado aqui antes, que é, sei lá, vou botar meu nome aqui, Fernando Mercedes, por exemplo. O que acontece? Né? Aqui é código, né? É uma declaração aliás, não, minto. Aqui é código, aqui é uma comparação, né, entre uma variável e um literal. Então isso aqui é um código, né? Isso aqui vai gerar um código assembly. Né? Printf é uma chamada a uma função, que também vai gerar um código assembly para fazer essa chamada. Agora, isso aqui, esse S, né, são dados, né, não é código, isso aqui não é executado, isso daqui é passado para essa função para ela imprimir. Isso é um dado. Então, no mundo ideal, né, na compilação, essa variável aqui, ó, essa char essa aqui, ficaria numa seção de dados, né, enquanto esse código aqui, o código do if em si, né, iria para uma seção de código, né, a chamada de printf também uma seção dentro da seção de código, e lá teria, né, na seção de código, passaria o endereço dessa variável aqui, que estaria na seção de dados, entende? Então, para isso servem as seções, né, para organizar o jogo, organizar a bagunça, né? E aí tem seções, tem outras convenções assim, né? Normalmente a seção, né, de dados são dados que são, inclusive, podem ser escritos, né? Porque isso daqui, por exemplo, ó, que eu fiz no C, eu posso alterar, né, esse ponteiro, a não ser que eu tivesse colocado ele como const, né? Aliás, fazendo assim, né, um array, aí sim, né, eu posso alterar esse array e tal, e ele não precisa ter sempre como Fernando Mercedes, eu posso vir aqui em algum momento desse código, né, e mudar, por exemplo, a posição S2 dele, né, 0 é o F, aqui 1 é o E, o R é o 2, e eu colocar aqui um C, por exemplo, né, e depois imprimir. Se eu fizer isso, vai ser imprimido, vai ser impresso na tela, né, FEC Nando Mercedes, e assim vai, porque a alteração ocorreu. Então, por que eu estou explicando isso? Quando o loader carrega um binário no Windows, ele pega essas seções aqui, ele lê esse cabeçalho de seções que a gente está lendo aqui agora e faz um mapeamento delas em memória, né? Ao mapeá-las em memória, né, ele define as flags que ela vai ter. E essas flags, aqui estão essas características aqui, ó, se eu tirar aqui do read only, elas têm permissões. Todos esses que começam com main aqui, ó, são permissões. Então elas têm permissões que vão funcionar em memória, né? Por exemplo, a seção de código, que é essa que eu estou olhando, né, ela tem duas permissões, ó, execução e leitura, o que faz todo sentido para uma seção de código, né? Se a gente olhar a seção de dados, ó, código não é reescrito, né, em tempo de execução. Agora, dados, se a gente olhar a seção de dados aqui, ela não tem a permissão de execução, porque são dados não precisam ser executados, né? Ela tem a permissão de leitura, né? E ela tem a permissão de escrita, justamente para permitir fazer coisas como essas aqui, né? Alterar um dado, alterar uma variável, né? Então é assim que funcionam, né, as seções em si. E claro que tem tem outras seções, né?
Aqui tem a idata, que é a seção onde normalmente vão os imports. Só que assim, não tem muita regra, né? Isso pode ser colocado em qualquer outra seção. Essas coisas podem ser colocadas em qualquer outra seção. Você pode encontrar binários aí, já binários às vezes maliciosos ou ofuscados, comprimidos, protegidos, sei lá, com uma seção só. Você vai ver que tem binário com seção que tem tamanho 0, ela não tem nenhum início, nenhum fim, depois que ela é preenchida. Enfim, tem muita coisa em engenharia reversa para olhar, a gente vai olhar conforme isso for acontecendo, senão a gente fica falando de um assunto só para sempre, né? Mas essa é a ideia de seções. Eu acredito que agora já está mais claro o que são as seções do binário, né? São simplesmente marcações, onde ela começa, aqui está o offset dela, por exemplo, essa seção aqui, data, começa em C00. Então, se eu entrar aqui, né, e for dar um Ctrl G, né, pedir em hexa C00, a partir do início do arquivo, hexa, pá, ok? Então, eu caí no início daquela sessão. Ah, mas está zerado aí, tudo bem, mas esse é o início da sessão, né? Não importa se está zerado ou não, né? Assim vai, né? E assim segue. Essa seção aqui, por exemplo, a SRC, é a seção onde ficam os recursos do binário. Ela está em 1A00. Esses recursos são ícone, texto, perdão, texto não, mas normalmente o ícone em si, né? Então imagem, um monte de coisa, né? Tela sobre o binário. Então, assim, se vocês perceberem, e certamente você, usuário de Windows, já percebeu, esse binário aqui ele tem esse ícone. Se eu, sei lá, zipar ele, enviar por e-mail para alguém abrir lá do outro lado no Windows, vai ver esse mesmo ícone. Então, onde é que está esse ícone? Está dentro do binário, né? Em que lugar? Naquela seção RSRC, né? Nessa seção RSRC está esse ícone. Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu fechar esse Ultra Edit aqui com o código IC, que a gente não vai precisar mais. Se a gente olhar ele aqui de novo com o DAI, e a gente for na seção... Onde é que ela está? PE, seções. Aqui, ó, seção RSRC. Pelo DAI dá até para ir também, que a gente tem um xdump aqui, ó. Eu só vou ter que mudar aqui antes de falar de endereçamento, senão vai ficar esquisito. Tá aqui. Começa aqui. Esses aqui são os bytes referentes, né, ao ícone, né, aquele ícone que está lá, e mais a outras coisas também, né? Tem caixas de diálogo, tem outras coisas. Tem até um programa chamado Resource Hacker, não sei se vocês já usaram, que consegue extrair isso. Mas na real também, se eu extrair esse carinha aqui, se eu fizer um dump aqui, né, eu consigo, né? É o dump de tudo, assim, vai o ícone, só que aí vão mais coisas, né, do que só o ícone. Eu acredito que aqui não tem só o ícone, né? Tem o ícone, mais caixas de diálogo, mais um monte de coisa. Então não dá para ver a cara dele aqui, mas ele está aqui dentro. Tá? Então aí eu dumpei, né? Eu arranquei só aquela parte da seção do binário. Mas não é o caso aqui agora, a gente não vai mexer com isso agora. Até porque isso da edição de recursos... Ah, tá aqui, ó. Daqui dá para ver. Ó. Ele tem um bitmap no início, né? Então provavelmente aquele arquivo ali começava com um bitmap e não com um ícone, né? Por isso que não deu para ver. Só que também ele não termina... Não sei se vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Eu peguei a seção inteira, né? A seção inteira dele aqui, não vai rolar de assistir, de ver exatamente o que é por dentro. Porque eu peguei a seção toda, aqui, ó. Quando eu clico nesse botão Resource aqui, é a mesma coisa que... Quer dizer, não é a mesma coisa, mas é quase do que eu vir aqui até essa seção aqui, né? E editar. Só que o lance de editar... ver o hexa aqui eu estou vendo em hexa, né, os bytes em si, e por aqui eu estou vendo já organizado, ele interpreta, né? Então eu tenho aqui, ó, um bitmap, que é uma imagem, né? Tem aqui um ícone. Agora sim, eu posso dumpar esse ícone em si, vou ser para desktop mesmo, né? Tem caixa de menu, diálogo, tem esse group icon aqui, que é um outro... É que os ícones eles podem ter um mesmo arquivo, né? Um grupo de ícones. Então, tá aqui o grupo.ícone. Porque tem ícone para 32 por 32, 16 por 16, né? E assim vai. Vou chamar esse de icon.icon. Né? E esses carinhas aqui, sim,
se eu editar, né, não arrancar, tem um editor de ícone, né, que o Windows nativamente não tem, mas editores de ícones, tipo MicroAngelo, sei lá, um software de edição de ícones, a gente consegue trabalhar neles. Mas não é o caso aqui, né, eu coloquei que fiz isso só para demonstrar a questão das sessões. A gente não vai ficar brincando de remover ou mudar ícone desse cara, que isso é muito né? Voltando a elas aqui, voltando às sessões, então como eu expliquei, né, dependendo dessas flags, né, que são números, né, bytes que estão nesse cabeçalho de sessão, e se a gente tirar aqui entrar aqui, ó, e tirar esse read only, a gente vê todas as outras flags possíveis. Dependendo dessas flags, o loader vai mapear essa sessão com permissões diferentes em memória, beleza? Isso é uma coisa importante para saber sobre sessão agora, né? Legal. Aí o que acontece? Em uma dessas sessões, né, existe uma sessão em todo binário, assim, que se preze, tem uma sessão que tem código. Então é a sessão que tem permissão de execução. Essa sessão que tem permissão de execução, normalmente, né, num binário bonzinho, ela tem só a permissão de execução e leitura, não tem a de escrita, está tudo certo, não é um código que vai se alterar, nem nada do tipo. Dentro dessa sessão, tem o código começa lá, e no cabeçalho PE, ó, naquele opcional que eu falei, tem aqui um address of entry point, que ele aponta para um endereço que está dentro daquela sessão. Então, ó, o endereço do entry point desse arquivo aqui é 1000 em hexa. E se a gente olhar a seção de código dele, né, é 1000 também em hexa, ou seja, começa exatamente no início dessa sessão. Está certinho, ele está todo alinhadinho, bonitinho, né? Então dá para dizer que a primeira instrução executada desse cara é o entry point que aponta para o início da sessão de código. Não necessariamente precisa ser no início, tá? Mas nesse caso aqui, esse está bem bonitinho, no início. Mas poderia ser dentro em outro, né, sei lá, 40 bytes à frente. Não teria problema. O entry point aqui seria 1000 e pouco lá e tal, sei lá. E a sessão continuaria no endereço 1000, né, o início dela. Só que ele tem um outro campo aqui, inclusive o daí ele já te dá um resumo, né? Ele fala aqui, ó, image base é 400.000, entry point, número de sessões é 6. Você clica aqui já vai até para aquele lugarzinho que a gente falava. E tem o image base. O que é esse image base? Né? A base da imagem. Imagem, você pode entender, né, na documentação do arquivo PE, como o arquivo PE em si, né? Só que quando ele está em memória. Por isso, imagem, né? A imagem seria a imagem de alguma coisa. Essa alguma coisa é o arquivo que está em disco, e a imagem é quando ele vai para a memória. Então, a base da imagem, quando ele vai para a memória, ele vai para o endereço de memória 400.000. Né? Esse endereço é um endereço de memória, assim, que não é o endereço real de memória que ele está executando, até porque todos os executáveis executam o PE32, né, por padrão, começam em 400.000, que para a visão do executável, é como se ele estivesse sozinho na máquina. Né? Então ele vai no endereço de memória 400.000, mas na verdade esse endereço é gerenciado pelo sistema operacional, e ele está no endereço real de memória bem diferente, que, sei lá, não dá para saber por aqui. Então todos eles vão achar que estão em 400.000. Né? O entry point, né, e o endereço da sessão vai ser somado a isso. Né? Então é correto dizer que o endereço virtual, na real, né, o chamado VA, Virtual Address, ou simplesmente endereço, desse binário quando executar, ele vai começar em 400.000, e o entry point, como é 1000, né, onde a sessão começa, vai ser a soma desses dois carinhas aqui. Então quando eu clico aqui, inclusive para ver o código, quero ver o que tem nesse entry point aqui no DAI, ele já faz a soma para a gente, ó, e já mostra, tá vendo? 400.000, né, mais aqueles 1000, tá isso aqui, 40.000. Eu fico usando esse termo, eu falo assim, né, 40.000, 40.002, mas entenda, né, se você estiver só ouvindo isso, não estiver vendo, vai estar tudo errado o que eu estou falando. E aí, beleza, o que tem lá em 40.000? Né? Tem 2 bytes, ó, 6A00, depois tem essa sequência de bytes, e assim vai. E aqui, esses bytes, né, aqui tem a interpretação desses bytes em assembly, que é uma coisa que a gente vai falar na próxima aula ainda, tá? Não vamos falar agora.
Mas só para essa aula é uma aula, digamos assim, intermediária de transição para a gente chegar, né, em outras coisas, beleza? Então, quando eu abro esse carinha também num debugger, que eu sei que certamente vocês, né, quem está fazendo essa aula está doido para a gente começar a debugar, fazer coisas assim, ó. Deixa eu olhar aqui o CrackMe. O uso do debugger não importa muito, assim, né? Qual debugger utilizar. Ah, eu acho que não está rolando porque eu estou com ele aberto em outro lugar aqui. Ah, não. Ele está pedindo para usar a versão de 32 bits. É verdade, né? Esse é um binário de 32. Não tem por que usar o debugger de 64. Tá vendo? Tá lá, 40.000, né? E aqui tem os bytes dele. Bonitinho. Só que aqui ele já está interpretado como assembly, tem mais um monte de outras coisas que a gente vai ver. Só que se eu botar aqui, ó, aqui é um dump, né? E digitar o endereço 40.000, aliás, 400.000, né? Eu vou para o início da base, né? 400.000 não é o início da base do arquivo na memória, é o image base, né? Se é a base da imagem na memória, significa que em 400.000 em memória, que o debugger carregou o binário, né? Por isso que ele está em memória, eu tenho exatamente o início dele, que é 4D, 5A, lembra? Que é todo aquele cabeçalho PE, né? E assim vai. E lá em 400.000, né, que é a image base somado mais o endereço do entry point, é que eu tenho a primeira instrução de código, né? Porque isso está numa seção de código. Eu vou colocar aqui, eu vou dar um Ctrl G aqui, para ele ir para 40.000, né? E tá aqui, ó, eu tenho a primeira instrução de código, que é 6A. E aqui, quando eu boto o mouse aqui em cima, o x86, né, o DBG já fala que aquilo é um código do usuário, tá vendo? User code, push 0, né? E assim vai. E aqui todos esses bytes aqui significam código. Isso a gente vai ver em aulas futuras, como que é isso, né? Como que esses bytes significam código. Mas, até o momento, o que a gente precisa sacar, né, é exatamente o correto entendimento dessas seções aqui. Por que isso? Porque, olha só, quando você estiver debugando, quando a gente estiver fazendo engenharia reversa, né, inclusive aqui, ó, esse botãozinho aqui, essa é a tela para a gente olhar, esse memory map, a gente vai ver o seguinte, ó, esse binário, né, ele carrega uma porrada de coisa e tal. Aqui estão as seções, ó, que foram carregadas para ele, né, pelo loader, né. Então, são as seções que tem dentro dele, né, são as mesmas seções, né. Cada uma delas tem um tamanho, né, e um endereço onde elas são carregadas. Esse endereço virtual, né, o chamado VA, aqui está a base da imagem, depois vem as seções. A primeira seção de código, tá vendo? Está aqui está o nome delas e tal. Aqui estão as permissões com as quais elas foram carregadas na memória. Então tá certinho, ó. A seção de código foi carregada com... o que está difícil de ver? Peraí. Tá aqui, né? Com a leitura e tal, a execução, a seção de dados aqui, escreve, e assim vai. E não tem execução e por aí vai. Então, assim, toda aquilo foi respeitado pelo loader, né? As informações que estavam no binário, aqui, essas informações aqui, ó, cadê as seções? Essas informações aqui das flags, né, que são, se você clicar aqui, editar, lembra que eu mostrei, ó, isso aqui foi respeitado pelo loader na hora que ele carregou. E agora a gente está com uma imagem, né, por isso uma imagem de um executável, né, uma projeção dele em memória, uma cópia dele em memória, mas ele é diferente de como ele estava em disco, né? Ele foi colocado em memória numa organização X, uma organização que o que ele estava em disco, o .exe, né? A estrutura dele indicava para o loader como ele deveria fazer. Então ele foi colocado assim, dessa maneira, né? E qual é o lance? Se a gente quiser, por exemplo, por que isso é importante? Quando a gente vai procurando uma string, um texto, sei lá, qualquer coisa dentro de um binário que não é código, a gente sabe que a gente vai ter que procurar nessa seção aqui, né, na seção de dados, né? Se a gente estiver procurando alguma coisa que seja código, a gente vai procurar na seção de código. Se a gente estiver procurando alguma coisa, algum momento quando ele fala com o ícone, quando ele carrega o ícone, quando ele carrega uma janela, a gente vai procurar nessa seção aqui. Então é importante o conhecimento de seções por causa disso, né? De uso, né? Para que é cada uma.
Beleza? E também do endereçamento, né, de saber o que é esse 40 e 1000, né? 40.000 significa, né, o entry point somado à base da imagem, onde começa a seção de código, o entry point coincidiu de ser no início dela, por isso isso está assim. Então é importante que a gente saiba disso, para não ficar perdido num debugger, sabe? Senão a gente abre um debugger com binário e fica assim, ó, tá vendo? Tem uma porrada de coisa, uma porrada de número, e a gente não sabe o que é cada coisa, por que isso começa assim, por que começa assado. Não, tudo isso aqui faz sentido. Tudo, né? Tudo. Exatamente todos esses números aqui, eles têm uma função, e é bom que a gente os compreenda. Né? Claro que tem muita coisa, a gente não vai entrar em todos os detalhes. É que eu estou mostrando telas para vocês que tem um monte de coisa para baixo. Né? Nesse caso aqui são as DLLs e exceções das DLLs, que também são executáveis PE, que ele carrega, porque um binário depende de bibliotecas. Né? A gente vai falar disso em princípio, mais para frente. Mas tudo isso daqui tem uma função de ser, né? E a gente não pode ficar sem saber, beleza? Então, ó, por enquanto é isso. Como eu falei, essa aula é uma aula de transição, né, para que a gente explicasse image base, entry point, as sessões em si, né, tá o número de sessões aqui. Fica ligado, pensa sobre isso, assim, dá uma estudada nisso. Né? Por que tem um campo aqui, por exemplo, número de sessões? Na hora que o loader lê, o loader do sistema operacional, né, quem carrega os programas, na hora que ele lê esse binário, ele faz um loop, né, com esse número aqui, para carregar todas as sessões que estão naquele cabeçalho de sessões, que são esses aqui. Né? E se você abrir o binário, lembrando, né, que se você abrir um binário no editor hexadecimal, você vê, né, esses cabeçalhos de sessões. Você pode fazer uma relação de 1 para 1. Vale muito ficar fazendo esse estudo. Né? Abre no editor hexadecimal, abre num DAI, que o DAI já interpreta tudo, né? e fica fazendo esses testes, né, para fazer um 1 para 1. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você curtiu, claro, dá o teu apoio aí, a gente tem lá o mentb.in/apoio, senão a gente não vai conseguir fazer todas as aulas. Esse curso ele é sustentado por vocês. A gente está avançando bastante, né? A gente começou aí falando de binário, sei lá, de X, agora a gente já está olhando seção de executável PE, vamos fazer isso com outros executáveis, enfim. Na próxima aula, provavelmente a gente vai entrar aqui na import table, que é uma parte importante, né? Vou falar um pouquinho mais também da seção de recursos em algum momento. Enfim, tenho certeza que no final desse curso, né, você vai entender exatamente o que significa cada botãozinho desse daqui, cada campo do PE necessário para a compreensão para a engenharia reversa. Só que para isso eu preciso, e a gente precisa, que você apoie, né, que você entre lá em mentb.in/apoie e faça a tua contribuição. É o primeiro curso de engenharia reversa, sim, pelo menos que eu conheço, né, do zero, que vai está chegando em momentos muito legais do aprendizado, mas a gente precisa que você mostre o seu interesse também com esse apoio, tá bom? É baratinho, é tipo uma cerveja por mês, e você vai ter todas essas aulas, todo esse conteúdo aí para você e para todo mundo, para sempre, né, por tempo indefinido, enquanto o YouTube estiver no ar, sei lá. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Dá o teu like aí, compartilha, faz o básico da ajuda pra gente. E até a próxima aula. Tchau.